Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, fica aqui mais uma vez o convite para você procurar no seu agregador de podcast e adicionar como seu favorito. E hoje eu vou falar sobre Stranger Things. E se você ainda não assistiu a quarta temporada, pode parar por aqui porque teremos spoiler, afinal, esse é o nome do nosso podcast, né? Brincadeiras à parte, eu vou usar o contexto de um episódio da quarta temporada para falar sobre um tema muito importante, que é a ansiedade. E sim, eu vou fazer algumas analogias aqui com o que acontece no episódio. Então, se você ainda não assistiu, guarda esse episódio do podcast aqui para ouvir depois. Se você nunca ouviu falar de Stranger Things, não tem problema. Eu vou te contextualizar rapidamente aqui para que você entenda o que eu vou falar daqui para frente. E Stranger Things é uma série da Netflix que se passa nos anos 80. E dentro dessa série acontecem várias coisas, eu não vou falar aqui porque eu não vou estragar a sua possibilidade de assistir, mas existe uma personagem chamada Max que passou por situações familiares bem complicadas, como separação, um padrasto abusivo, um meio-irmão chamado Billy que não aceita ela por conta da separação dos pais e principalmente do afastamento da sua mãe, e por fim a descoberta de um sentimento forte pelo irmão que acaba morrendo para salvá-la. Então você já imagina como está a cabeça dessa personagem, né? E no início da quarta temporada, ela acaba se afastando do namorado, se isolando um pouco de todos para saber lidar com tudo que está acontecendo dentro da vida dela, né? E com tudo que aconteceu na temporada anterior. E nessa temporada, na quarta temporada, a gente tem um vilão, o Vecna, que tem a capacidade de entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas sintam a culpa por algo que tem acontecido no passado delas. Além disso, depois de um tempo, esse vilão ele acaba conseguindo tirar a vida das suas vítimas. Então, ao longo dos primeiros episódios, você vê na personagem um comportamento de isolamento, de reclusão, de não querer conversar sobre o que está acontecendo, dela tomar alguns remédios para dor de cabeça, ela tem dificuldade de dormir e ela tem pensamentos de culpa o tempo todo. Então, são características que aqui eu vou trazer a minha análise sobre o que está acontecendo com ela, fazendo aí uma analogia com doenças do lado psicológico, como por exemplo o transtorno de ansiedade generalizada, e eu vou falar isso trazendo um pouco da minha vivência, tá? Eu não sou psicólogo, mas eu vou trazer um pouco da minha vivência. Em certo momento da minha vida, para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu passei por situações familiares, de saúde, de trabalho, que acabaram impactando muito o meu lado psicológico. Eu sempre fui muito cético em relação a doenças psicológicas. Eu sempre achei que era uma questão simples de se controlar. Mas nesses momentos da minha vida, eu acabei entrando em um cenário que o meu ceticismo ele foi por água abaixo. Eu procurei ajuda especializada, eu fiz terapia, eu passei por momentos, eu vou dizer aqui, bem complicados, mas que serviram de aprendizado e que inclusive me ajudam a perceber e a ajudar pessoas que eu vejo que estão passando por um cenário parecido com o meu. Não de casos, mas de como esses casos influenciam o seu dia a dia. E aí é onde eu me conectei, né, com a personagem. Eu vi que o que estava acontecendo com ela estava muito parecido com tudo que eu passei. Eu vi ela se isolando, eu vi as pessoas tentando se aproximar e ela afastando, eu vi ela querendo mostrar que estava tudo bem, que ela era forte, que não precisava de ajuda de ninguém. Mas longe dessas pessoas, né, ela sofria de forma solitária. E só quem já passou por um cenário como esse sabe o quanto é difícil, ainda mais para as pessoas que se acham fortes, independentes, pragmáticas, e eu posso dizer que eu era uma pessoa assim. Eu achava que eu ia sair dali sem precisar da ajuda de ninguém. E a verdade é que não foi bem assim. Mas no ápice desse quarto episódio, né, do quarto episódio da temporada, intitulado Querido Billy, em português, ela acaba sendo encontrada pelo Vecna, né, pelo vilão, e sabendo o que ia acontecer com ela, porque ela sabia o que tinha acontecido com as outras personagens, ela criou uma crença de que ela ia morrer. E por isso ela decidiu escrever uma carta para cada pessoa que ela achava importante na vida dela. Inclusive o Billy, que já havia até morrido, que era uma carta de redenção, né? E nesse episódio eu posso dizer que eu me conectei muito com a Max. Só de trazer esse relato eu já fico aqui emocionado, né? Eu passei o episódio, né, totalmente angustiado vendo o que estava acontecendo com ela. E nos momentos em que eu tive no pico da minha crise de ansiedade, eu só tinha pensamentos ruins. E aí,
Quem já passou por isso vai entender o que eu estou falando. Eram pensamentos ruins, eram pensamentos de alguma coisa catastrófica que ia acontecer, de morte para mim ou para alguém que eu queria muito. Eu ficava pensando como é que eu podia fazer parte da vida dos meus filhos, da minha esposa, quando eu não estivesse mais aqui, o que eu ia poder deixar para ele. Eu pensei em gravar vídeo, em deixar carta para os momentos importantes. Eu ficava realmente com medo de morrer de uma hora para outra e não conseguir me despedir. Então todos esses tipos de pensamento passaram pela minha cabeça e ali eu vi de forma metafórica, né, isso acontecendo com a personagem, né? E eu tinha certeza absoluta que tinha algo errado e que a qualquer momento eu também deixaria esse mundo, né? E foi assim com a Max. Ao mesmo tempo que ela não queria se abrir com ninguém, ela queria se despedir, ela queria mostrar que ela se importava com quem iria ficar, os amigos que ela tinha feito, a mãe, o namorado e por fim o próprio Billy, né? Que ele se foi de uma hora para outra e ela nem conseguiu se despedir. E o último encontro que ela teve com ele foi de uma briga. Então, no final do episódio, do quarto episódio, ela vai até o túmulo do Billy e ela lê uma carta de tudo que ela queria ter dito para ele e que não teve oportunidade. E nessa hora eu já estava ali com o estômago na boca de tão angustiado, né? Quantas lembranças isso acabou me trazendo. Não de uma forma ruim, né? Acho que a gente já acaba entendendo o que está acontecendo, mas de me reconhecer na mesma situação da personagem. Então ela é pega pelo Vecna, né? O vilão consegue, enfim, pegar ela, que leva ele para o mundo invertido, né? Que é um mundo onde ele tem o controle sobre o psicológico das pessoas, mas os seus amigos não desistem dela e eles descobrem como tirar esse transe, né? Como trazê-la de volta, que era com a música preferida. E aí ela consegue se livrar dos controles do vilão. Então ela começa a se lembrar dos momentos felizes que teve com seus amigos, com seu namorado, com a sua mãe, com seu irmão. E por fim ela arranca forças, sabe-se lá de onde, e consegue sair do mundo invertido, que era esse domínio do Vecna, e ela consegue voltar para os seus amigos no mundo real. E por mais que essa visão seja romântica, né, parece que é coisas de filme e série, foi exatamente achando coisas que me trouxessem para o momento presente que eu consegui sair daquele meu momento de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Foi alguma coisa que conseguisse me trazer para o momento presente e me fazer sentir feliz, me fazer sentir querido, estar próximo da minha família, me mostrar mais vulnerável, deixar que os outros me ajudassem. Eu comecei a fazer stand-up paddle, eu comecei a fazer canoa havaiana. Os esportes, eles obrigam a gente a estar naquele momento presente, porque a tua cabeça tem que estar ali, você não pode estar pensando em outra coisa. É quase que mecânico esse movimento, a mesma coisa quem faz musculação. Eu não posso fazer musculação pensando no problema que está acontecendo. Eu tenho que pensar no peso que eu estou levantando ali na hora. Então tem certas atividades que elas trazem a gente para o nosso momento presente. E estar com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, me ajudou também a passar esses momentos difíceis, né, e sair do meu mundo invertido. E o mais interessante é que esse mundo invertido ele acaba deixando uma cicatriz psicológica nela, né, que eu também reconheço em mim, né? Por mais que ela tenha saído ali do transe, que ela tenha voltado para o mundo normal, ela agora passa a ficar de fone de ouvido e sempre ouvindo a música preferida dela o tempo todo. Por quê? Porque ela tem medo de voltar naquela situação. E quem passou por uma crise de ansiedade, quem passou por um momento de transtorno de ansiedade generalizada, sabe que é assim, né? A gente sempre fica com medo, a gente reconhece alguns sintomas, eventualmente a gente percebe, eu tô ficando mais irritado, eu tô deitando na cama, meu coração acelera, coisas que você sabe que são sintomas de que você não está no seu normal. E é interessante que a gente acaba deixando isso também, né, para a nossa vida. Então, a minha ideia foi trazer aí uma analogia com o episódio de Stranger Things, que eu acho que para mim teve tudo a ver com essas questões psicológicas. E eu encerro por aqui o episódio com a mensagem de que a gente pode passar por momentos difíceis, a gente pode achar que não tem uma saída, que ninguém consegue entender ou ajudar a gente. Mas mesmo como cético que eu fui, eu posso dizer que não é sinal de fraqueza pedir ajuda, muito menos se abrir e deixar que os outros saibam o que está acontecendo com você. Isso é um sinal de maturidade e com certeza vai te trazer uma vida mais feliz e plena. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele foi um episódio mais storytelling, mais falando aí sobre Stranger Things e sobre como a ansiedade pode influenciar na nossa vida. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, fica aqui novamente a dica de acompanhar o podcast, de compartilhar e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.